Estamos aqui com o Felipe Coelho, ele que foi o vencedor da Mostra Zona Norte, o Filme em Casa, organizado pelo Ponto Cine. Foram mais de 5.000 votos no curta do Felipe, o Vó. E Felipe Coelho, vamos começar com a sua apresentação, fala um pouco sobre você, sobre sua carreira como realizador. Sim, eu sou Felipe Coelho, tenho 34 anos, sou formado pela Escola Estadual de Teatro Martins Pena, ingressei lá no ano de 2004, me formei em 2006, meados de 2006. Foi uma grande escola, da qual me despertou justamente essa visão sobre a potência da arte na vida das pessoas, me educou com relação ao olhar artístico, sobre as possibilidades criativas e subjetivas existentes no ser. É uma escola tradicional, centenária, com um corpo docente grandioso. Só tenho a agradecer a Martin Pena. Me formando em 2006, prestei vestibular. Na época não era Enem ainda. E aí ingressei no curso de produção cultural pelo antigo Cefetec, Cefet Química, em Nilópolis, que hoje em dia é o IFRJ, né? Pelo Instituto Federal. Entrei em 2007, me formei em 2012 na grade de tecnólogo. Optei por não migrar para o bacharelado porque a grade de tecnólogo ela era muito extensa e foram poucas as alterações. Então optei por não migrar para o bacharelado, me formei em tecnólogo e no ano seguinte começo na filosofia na UERJ. Então basicamente essa é a minha trajetória artística e intelectual e acadêmica. É, então, entrando direto no curta vencedor, né, o Vó, eu vou ler rapidinho o início da sinopse, né? O texto sobre o Vó vai estar lá na apostila de cinema. O curta também vai ficar disponível lá, agora que a mostra acabou, quem quiser assistir antes ou depois de ler a nossa análise. Então, Vó é estrelado pela Cida Coelho, né, que depois o Felipe vai falar um pouco também, né? Maria é uma viúva de 81 anos que vive na companhia de sua gata, seu cachorro e do barulhento casal de calopsitas. Sua rotina é alterada por conta da pandemia que se alastra pelo globo, impedindo-a de realizar suas idas ao mercado, à igreja e à ginástica. Na clausura do confinamento de seu lar, angustiantes pensamentos se intensificam com o passar dos dias. A ideia, Felipe, surgiu a partir do chamado do Ponto Cine para a mostra, ou você já estava pensando em fazer, ou já tinha produzido? Em que ponto desse isolamento, né, que começou em março para todo mundo aqui, você idealizou esse curta-metragem? Falar um pouco dele também, da Cida. Sim. Bem, eu comecei a filmar em março, não foi diretamente por conta da mostra e do festival, não. Eu comecei a filmar em meados de março, porque eu comecei a ir muito na casa da minha avó e ficar lá com ela. E aí eu percebi ela muito tensa. Então eu criei essa atividade para propor para ela uma higiene mental, porque ela fica muito sozinha e muito uma questão de um vazio, né? Então eu tive essa ideia de começar a filmar e perceber. Eu fui percebendo as atividades cotidianas dela e fui selecionando as que poderiam entrar nessa narrativa, né? Que não tem muito, não tem diálogo. Optei por não colocar a voz dos pensamentos dela, optei por não colocar isso, então trabalhar justamente com esse silêncio, com esse vazio, ela cumprindo as ações e no meio disso tudo ela pensando e refletindo
sobre os acontecimentos, né? Ele é um filme maior do que o que foi fechado para a mostra, porque lá nós tínhamos o limite temporal de 5 minutos. Ele tem mais coisas, eu enxertei mais momentos ali naquele cotidiano dela, ela fazendo ligações e não conseguindo completar as chamadas, ela colocando a roupa para lavar, ela estendendo a roupa, e quando ela vai estender a roupa, ela leva o cachorro junto e fica correndo com o cachorro no terraço e olha para a rua lá do terraço e percebe os pássaros voando livres e percebe o pássaro engaiolado. Tem mais material, mas como tinha esse limite cronológico, temporal, eu optei por fazer cortes, né? Para fechar o trabalho dentro desses 5 minutos. E a minha... Felipe, eu tenho algumas perguntas para você. Você disse que começou na Martins Pena, né, na escola de teatro, que é uma escola muito conceituada no Rio de Janeiro e forma grandes atores e tudo. Como é que foi a sua aproximação com o cinema, né? Se você tem alguma obra anterior a essa, e qual era a sua relação com esse cotidiano da sua avó, né? Porque, assim, uma das coisas que me impressiona muito no seu filme é que eu acho que qualquer pessoa que tenha uma certa conexão com o idoso entende essa solidão, né? Por mais que você diga, você disse isso ontem, quando foi anunciado, que a sua avó ela tem uma rotina também que foi interrompida, né, por conta da Covid. Ela é uma senhora que ela faz coisas fora de casa e tudo. Eu acho que, ao ficar muito dentro de casa, ela ganha tempo para pensar em coisas que talvez ela não estivesse pensando se ela estivesse cumprindo aquela rotina dela cotidiana. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua relação com o cinema anterior e a sua relação com a sua avó. E o que você acha efetivamente, por exemplo, que o cinema traz para a sua expressividade enquanto artista, que outras artes não trariam ou trariam de maneira diferente? Sim. Então, com relação aos trabalhos no audiovisual, eu comecei fazendo alguns curtas enquanto ator. Fiz um curta, se eu não me engano, em 2010, a convite do meu colega Fábio de Luca, que hoje está no canal Porta dos Fundos. Eu fiz um trabalho com ele dramático sobre gravidez na adolescência, onde a personagem ficava grávida e ficava nessa questão de abortar ou não abortar. Então, esse foi meu primeiro trabalho enquanto ator no audiovisual. Depois eu fiz 2 vídeos no canal Parafernália, e aí eu fui percebendo essa questão do fazer audiovisual. Eu lembro que eu percebi qual a câmera que eles usavam, qual a estrutura mínima necessária para fazer aqueles conteúdos. Quando eu saí da gravação, anotei para não esquecer, anotei no caderninho a máquina, o tipo de gravador, o modelo do tripé. Fiquei apaixonado, eu queria colocar as minhas ideias em prática no campo do audiovisual, porque o teatro é uma paixão. O modo de fazer é gostoso, porém tem um problema que eu identifico por conta de grupos teatrais pelo qual eu passei, que é o seguinte: a gente gasta muita energia nos ensaios e tudo, né? É muita energia gasta, é muito encontro e desencontro. Esse processo de ensaio é estressante, porque nos grupos pelo qual
eu passei, nós não tínhamos apoio, então não tínhamos grana, então a gente tinha, como a maioria de todos os artistas aí, né? A gente trabalha em outras áreas para poder se sustentar e arrumar esse espaço ocioso para poder estar trabalhando de fato com aquilo que nos gera prazer e que nos gera paixão. Então, é uma energia gasta para poder arrumar espaço na agenda de todos os integrantes da montagem, para poder ensaiar, e você não podia ter uma cobrança profissional por conta dessas questões financeiras, né? Você não está pagando a pessoa, então como é que você cobra? A relação tem que, você fica muito na corda bamba. E o problema é que quando você consegue atingir um material, uma qualidade interessante para poder arrumar uma pauta, para poder mostrar esse trabalho para o público, você faz aquela temporada, beleza, aí muitos atores depois disso têm outras coisas para fazer, e aí o trabalho meio que morre ali naquele momento, e aí você acha o trabalho interessante, mas aí não pode fazer porque o ator já saiu por conta de outro trabalho, por conta de não quer mais fazer, né? E aí você tem que arrumar um outro ator para colocar no lugar, para reensaiar tudo novamente e depois sofrer o mesmo problema. Então, eu falei, caramba, esse gasto energético de ensaio e reensaio e colocar estandinho, colocar outro ator, é o que cansa no fazer teatral. Comparado com o audiovisual, eu percebi que no audiovisual as mesmas questões de grana, de falta de grana e tudo e tal. Sendo que quando a gente filma, quando a gente grava, a gente tem aquele material. E a partir daquele material, a gente pode ter um ganho maior no campo de atingir mais pessoas com o trabalho, porque você pode enviar para vários festivais diferentes, né, e aumentar essa capacidade de distribuição do seu trabalho. Então, o ganho energético ele é maior no trabalho audiovisual, no meu entendimento, né? Por conta dessa relação. De repente, se a minha história fosse de ter um apoio, um patrocínio, com grupos com patrocínio, onde a relação profissional, a cobrança profissional, tanto de horário, de organização, de metas, de repente eu teria uma outra visão. Mas dentro dessa minha história, dentro dessa minha trajetória, eu pude perceber essa questão. Então, eu acho que o ganho é maior no trabalho audiovisual. Você gasta a mesma energia e o seu trabalho, você tem a materialidade do teu trabalho ali, você né? tem como reverberar em mais espaços, né? É isso mais ou menos você está dizendo, né? Agora, Sim. uma coisa que você falou e eu fiquei intrigada. Você costuma trabalhar, porque assim, o audiovisual tal qual é configurado hoje, você com uma câmera, uma boa câmera, ou até mesmo com um celular, e um programa de edição mediano, não precisa nem ser nada muito avançado, você consegue um bom resultado com o seu curta, com o seu filme. Você costuma trabalhar com equipe ou você minimiza ao máximo essa equipe e deixa as coisas meio centralizadas para facilitar até essa possibilidade de gravação e tudo? Bom, eu estou começando a aprender a mexer na câmera. Eu gosto de dirigir, tanto teatro. Eu dou aula em Nilópolis, eu sou funcionário da prefeitura, da Secretaria de Cultura, sou instrutor teatral.
desde 2009. Fiz o concurso em 2008, entrei em 2009 e já venho trabalhando na prefeitura com essa questão do teatro, dando aulas de teatro, fazendo montagens no final do ano com os alunos. Então, eu tenho, de uma certa forma, uma galera que eu consigo filtrar para esses trabalhos no campo do audiovisual. Mas eu estou aprendendo a mexer na câmera agora. Eu gostei também dessa questão de gravar, né? Porque antes, em alguns trabalhos que eu fiz anteriormente, eu tenho amigos que dominam essa questão da fotografia e tudo, né? Então, eu dirigia e esses amigos, eles filmavam, eles faziam a direção de fotografia. Um grande amigo meu, Alexandre Carvalho, fez os trabalhos de direção de fotografia nos meus outros curtas. Esse foi o primeiro que eu peguei e gravei, né? Por conta da pandemia, falei, pô, vou começar a tentar aprender a mexer na câmera. Aí fiquei vendo tutoriais na internet e o resultado foi mediano, enfim, no campo da fotografia eu acho que foi mediano. Mas quanto maior a autonomia você tem, quanto maior a sua área de atuação, de entendimento, você fica menos refém, né? Todo. E você, acredito que na sua cabeça, no campo da criação, ajuda também no campo da criação, porque você começa a perceber se aquela ideia ela é viável ou não. Se você tem essa experiência de jogar em várias posições, né? Então, eu prefiro trabalhar com equipe reduzida. Eu prefiro. Você tem um curta também, um outro trabalho no seu canal que você enviou para o Festival Up, se eu não me engano, né? O Eu Demasiado Eu, que estava assistindo, que aí é você se colocando na primeira pessoa, né? Sim. Que aí você até usa essa coisa das grades de condomínio e tal, e que é muito interessante no Vó, que a gente se projeta um pouco, né? A gente falou tanto no início do isolamento que os idosos não estavam respeitando tanto, mas tem uma dificuldade maior também em você ter o isolamento numa fase da vida que você está mais carente de atividades e tudo, né? Pesou mais forte. Você tem esse outro trabalho, também tem um A Cabeça, que eu assisti, que também que é com a Cida, que é uma poética mais verbalizada. Então, a gente pode esperar daqui a nas próximas semanas, aí, novos trabalhos no seu canal. Você pretende alimentar com esses seus trabalhos audiovisuais, ou você está indo pontualmente em cima de projetos de festivais, ou você pretende expandir como uma coisa mais rotineira na sua carreira, assim? Então, eu tenho alguns roteiros de curtas, mas que não gera uma inviabilidade na realização por conta dessa pandemia, né? Desse isolamento. Então, esse da cabeça eu já estava filmando o Vó quando eu percebi o festival, quando eu fiquei sabendo do Festival Up, aí me veio a ideia de uma poesia que eu já tinha feito há tempos atrás, e aí eu adaptei para a cabeça. E aí surgiu a narrativa e eu peguei as imagens da minha avó e minhas também para configurar, para criar essa estética. E aí, calma aí. E agora, essa pergunta, me perdi na pergunta da cabeça. Ah, tá. Eu me inscrevi também no Itaú Cultural, é um vídeo de 3 minutos, com vó também. Eu reduzi mais ainda os momentos, né? Tem um momento que minha avó pega o projetor e projeta
as fotos antigas. Então, eu tirei algumas partes e as partes que tem eu reduzi também o momento de tempo, e reduzi para 3 minutos. Aí mandei para o festival do Itaú Cultural, dia 14 sai o resultado. Mandei também para o Sesc Convoca, saiu ontem o resultado, não obtive sucesso. E tenho ideias de curtas para rodar, para gravar. Tem um que fala sobre suicídio, que é uma ideia, o nome dele é Ao Mesmo Tempo. Por conta de estudar ali na UERJ, e as pessoas, né, cometem suicídio ali Também sou da UERJ, Felipe. com uma intensidade. Então, sempre quando eu passo para entrar ali na UERJ, eu dou uma olhadinha para cima, eu fico meio neurótico, porque vai que você está entrando e alguém está caindo e acontece algo. Você vai de tabela, né? Enfim. Então, eu tenho uma ideia de filmar algo do tipo. Já tá bem estruturada, já sei como vou fazer, só estou querendo uma locação que possibilite essa questão. Seria num prédio, sei lá, a pessoa morando num prédio de 10, 12 andares e ela opta por cometer o suicídio e, infelizmente, uma pessoa que não tem nada a ver, está passando na rua, falece também, por conta desse suicídio. Aí é ao mesmo tempo, e essa pessoa que está passando na rua e que vem a falecer, porque a outra caiu em cima dela, está grávida e o neném nasce nesse ato, que ela está grávida de 8, 9 meses. Então, ao mesmo tempo que a mãe falece, o bebê nasce. Então, eu tenho essa ideia de fazer esse curta e tenho outras ideias também. Agora, Felipe, você falou um pouco da relação com a sua avó, né? De como foi filmá-la e tudo. Eu queria que você falasse um pouco mais de como é que foi para ela também o processo. Se foi a primeira vez que ela se envolveu diretamente nos seus projetos, primeira vez que ela filmou, e como é que foi dirigi-la, né? Eu imagino que, em sendo a primeira vez dela, né, nesse tipo de arte, talvez tenha sido um pouco difícil para ela entender algumas coisas, algumas repetições, ou não, ou foi super tranquilo? Como é que foi isso? Então, ela topou fazer, mas durante as gravações ela não gostou muito, não. Justamente por conta dessa repetição de procurar a melhor luz. Então, chega lá com vários fios, várias luzes, e coloca e ajuste. Vó, deita ali, vamos testar. E filma e vê que está muito escuro e tem que fazer adaptações. Então, aí tem que repetir no outro dia a mesma coisa. E ela, ué, mas a gente já não fez isso ontem? Eu falei, pô, mas a luz não ficou legal. Ela, pô. Então, ela reclamava bastante por conta desse... Mas é porque ela gosta de reclamar muito de tudo. É uma característica dela, mas no fundo ela gostou. E foi tranquilo dirigi-la. Eu também trabalho com idosos, né, na questão do teatro, então eu tenho esse entendimento da forma de como se colocar, de como falar e tudo e tal, e fica mais fácil por conta da intimidade que eu tenho com a minha avó. Então ela foi super tranquila com relação a essa questão da direção, de fazer aquilo que eu pedia e da forma como eu pedia, no tom que eu queria. Ela conseguiu.
bastante bacana, assim, que eu achei o resultado da interpretação dela. Foi o primeiro trabalho dela, porque se a cabeça foi dentro do processo de filmagem. Então, são dois trabalhos, mas do mesmo período, da mesma coisa, com quase a mesma linguagem. Então, foi bem interessante, foi bem gostoso. E a rotina da minha avó, como foi perguntado e eu não toquei, ela é muito ativa. Ela é uma idosa, ela tem 81 anos, em agosto faz 82, e ela é muito ativa. Ela faz ginástica, ela faz ginástica na prefeitura, ela faz ginástica na igreja, e ela faz zumba, e ela viaja bastante. E ela é muito ativa, muito ativa. Bom, Jorge, a gente está chegando aí no nosso tempo. Queria saber se você tem alguma consideração final. Se o Felipe também tem alguma consideração final, né? E agradecer também aqui a disponibilidade dele. Felipe, vou passar a bola para você antes de encerrar. Se você quiser deixar seus contatos ou alguma maneira que as pessoas possam te encontrar, e agradecer a sua disponibilidade por ter conversado com a gente, foi um ótimo papo. E fique à vontade aí para deixar seu recado, dar suas considerações finais aí. Muito obrigado. Eu esqueci de falar também que eu passei pelo curso de direção, um curso de extensão do IFRJ, junto com o Ponto Cine, no ano passado. Eu, junto com mais 24 colegas, 5 estudantes do IFRJ e 20 pessoas de fora. Passamos por um processo seletivo e eu fui um dos selecionados lá para esse curso, que foi muito interessante. Fica aqui minha dica. Foi muito bom mesmo. O conhecimento adquirido ali foram 160 horas. Foi um curso longo, durante 20 sábados, 8 horas por sábado. Tivemos aula de história do cinema, de todas as áreas, fotografia, arte, direção, e foi muito rico. Esqueci de pontuar dentro da minha linha do tempo ali de trabalhos e de estudos. Então, só tenho a agradecer aos professores da Martins Pena, aos professores do IFRJ, aos professores desse... Acabou? Continuou? Continua, apareceu aqui. Tá. Agradecer aos professores do Ponto Cine, aos colegas de turma, e a iniciativa do Ponto Cine de impossibilitar, em um momento tão conturbado como esse festival dentro da mostra. Só tenho a agradecer ao Adailton, à equipe do Ponto Cine, todo mundo, e é isso. Muito e a minha obrigado. avó, agradecer a minha avó, a atriz principal. Obrigado, E você, obrigado. pela oportunidade de estar conversando, de bater esse papo, essa conversa, essa ideia. Obrigada, viu, Felipe? Obrigado. A gente agradece muito. Obrigado. E parabéns novamente. Que venham muitos filmes premiados para você, tá? Isso aí, todo sucesso para você. Esse foi Felipe Coelho, realizador vencedor do melhor curta da Mostra Zona Norte, com Curta Vó. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Jorge. Obrigado, Roberta.